e vamos fazer a leitura para vocês, tá bom? O texto é de Luiz Bernardo Onvana. Ele nasceu em Maputo em 1942. Luiz Bernardo Onvana participou ativamente da luta pela libertação do seu país, como militante da Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO. Devido às suas atividades políticas, foi preso em 1964 e ficou encarcerado durante 3 anos. Hoje, é um dos mais conhecidos escritores moçambicanos. Sua obra vem sendo divulgada e traduzida em diversos países. Além de alto funcionário do governo, Onvana é presidente da Organização Nacional de Jornalistas de Moçambique. Okay? Aqui está a foto dele, tá? Que nós tiramos deste livro aqui, certo? O conto é As Mãos dos Pretos. Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse que um dia as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mar, sem a exporem ao sol, que lhes ia escurecer o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal e a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar, seja quem for, enquanto não me disser o que é que os pretos têm, por que é que os pretos têm as palmas das mãos assim tão claras. A dona Dolores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhe as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões, ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa. O senhor Antunes, da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando as Coca-Colas das cantinas já tenham sido todas medidas, disse que tudo o que me tinham contado é bobagem. Claro que não sei se realmente era, mas ele garantiu-me que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era bobagem, ele contou então o que sabia dessa coisa das mãos dos pretos. Assim. Antigamente, há muitos anos, Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram-no em moldes usados e para cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas chaminés. Fumo, 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 e aí os tens escurinhos como carvões. E tu, agora, queres saber por que é que as mãos deles ficam brancas? Pois então, se eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia. Depois de contar isso, o senhor Antunes e os outros senhores que estavam à minha volta desataram a rir, todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o senhor Frias chamou-me depois de o senhor Antunes ter ido embora e disse-me que tudo que eu tinha estado para lhe ouvir, de boca aberta, era uma grandíssima peda, uma mentira. Coisa certa e certinha sobre isso, das mãos dos pretos, era o que ele sabia, que Deus
acabava de fazer os homens e mandava-os logo tomar banho num lago lá no céu. Depois do banho, as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada, e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos pés, antes de os vestirem e virem para o mundo. Mas eu li no livro, que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos assim mais claras, porque por viverem encurvados. Sempre apanharam o algodão branco de Virgínia e de mais não sei onde. Já se vê que a dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só por as mãos deles desbotarem a força de tão lavada. Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a verdade é que, ainda que calosas e rachadas, as mãos de um preto são sempre mais claras que todo o resto dele. Essa que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de um preto serem mais claras do que a do resto do corpo. No dia em que falamos nisso, eu e ela estava eu ali a contar o que sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. O que achei esquisito foi que ela não me dissesse logo o que pensava disso tudo. Quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa, e mesmo assim a chorar, agarrada à barriga, como quem não pode mais tanto rir, o que ela disse foi mais ou menos isto. Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos, ou pouco mais. Mas, como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a ver os pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que é isso que foi? Claro que não sabes e não admira, porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra de homens, que o que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tivessem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou-me as mãos. Quando fugi para o quintal para jogar a bola, ia a pensar que nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto sem que ninguém lhe sem que ninguém lhe tivesse batido. É isso.